Muito bem, agora são 3 horas da tarde com mais 5 minutos. Estamos iniciando mais um Em Pauta Podcast. Hoje é domingo, dia 19 de julho de 2026. Obrigado pela sua sintonia em 98,7 FM pelo rádio ou através das nossas multiplataformas Facebook, YouTube e também Instagram. Hoje vamos falar sobre aprendizagem, educação, recebendo a neuropsicopedagoga Gisele Sezemanski e também a professora de matemática Andréa Ribas de Matos. Quero agradecer primeiramente todos os nossos apoiadores, a Carmen Contábil, Vantur Turismo, Mecânica Neuri, Grupo MCL Vale, Multimóveis Capinzal e Ouro, Oral Unique Capinzal, Academia Vida Ativa, Farmácias Brasil Poupalar, Clínica Mendonça, Psiquiatria e Psicologia, Clinifono, a fonoaudióloga Tatiane Clos, Santa Proteção Veicular, a Gisele Sezemanski, que é neuropsicopedagoga, Andréa Ribas de Matos, também professora de matemática, o estúdio Arimatê Fotografias, Mr. Burger, a Gene Frios, Ávila Escopel Terraplenagem, Prioridade 10, Restaurante Dálias, Ouro Luz Materiais Elétricos, Hidraouro Hidráulica e também a Piratuba Fértil. Você que está sintonizando, está nos ouvindo, deixa a sua pergunta, o seu questionamento sobre o tema de hoje, como a gente falou aqui, falando das dificuldades de aprendizagem e todo o trabalho por trás disto para, claro, conseguir estar superando. Quero começar com você, Gisele, obrigado pela sua presença e antes de a gente aprofundar no tema, quero compreender um pouco da tua história, sei que você foi educadora por quanto tempo e como é que surgiram as possibilidades de estar nesta profissão. Tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, ouvintes, internautas, Eu fui professora por 30 anos, e eu trabalhei na rede pública de Capinzal, tanto escolas municipais quanto estaduais, desde o período da educação infantil, berçário, até 5º ano, 4ª série, que era antigamente, e também atuei na gestão, na coordenação do EJA, na coordenação do programa Mais Educação, no Mater Dolorum, orientadora de estágios no antigo magistério e também fui professora de turmas de alfabetização no curso de magistério. Agora, por último, eu estava desempenhando minhas funções numa escola municipal, onde eu era efetiva, e eu percebi que aquilo que a escola oferecia para as crianças não supria todas as necessidades que uma criança tinha, por mais que a escola se esforçasse para isso, reforço, aula com a escola, no período extra, claro, como psicopedagoga. E aí chegou num ponto onde eu abri mão da efetivação. Georgiane. Só em sala de aula foram 30 anos, vamos tirar... Eu acredito que foi uns 25 a 26 anos de sala de aula. Muito bem, bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar, eu faço a brincadeira que a minha filha nasceu em dezembro de 94. Certo. E aí, em fevereiro de 95, eu comecei a dar aula, Eu ainda estava cursando magistério. Então, dá para fazer a idade, ela brinca que ela tem só 22 anos, mas não. Ela já tem 31. Então, foi esse tempo de escola que eu tenho. Muito bem. E o que te levou a escolher primeiramente a profissão de educador? Eu acho que era a questão de que quando a gente concluía o ensino fundamental, que era o ginásio, Há um tempinho atrás, ali logo ontem, era o ginásio. Quando a gente concluía a 8ª série, a gente tinha que escolher que 2º grau ia fazer. Se era o técnico, que ele durava 3 anos, ou se era o magistério. Certo. Era o científico ou o magistério. E aí o magistério, ele durava 4 anos, mas ele tinha as disciplinas para educação infantil e séries iniciais, que na época era pré-escolar e 1º grau, E aí eu optei pelo magistério. Então,
Eu sempre, desde criança, eu dizia que eu queria ser professora, e eu me imaginava dando aula, às vezes até uma infância bem carente, às vezes até escrevendo com carvão nas pedras, né? E a mãe ficava louca, mas e aí foi essa a minha opção pelo magistério. E aí depois eu atuei um tempo, e depois eu entrei na pedagogia, e assim eu fui galgando meus passos. Muito bem, nós estamos recebendo aqui também a Andréia Ribas de Matos, professora de matemática. Quando eu falo em matemática, alguns têm temor por isso, né? Andréia, como é que você chegou a essa profissão? Me fale um pouco da tua trajetória também. Uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Então, a minha trajetória foi num convite. Na época, eu me formei no ensino médio, em dezembro. E já no outro ano, perto do mês de março, por aí, a Capinzal estava com uma demanda muito grande de falta de professor de matemática. Okay. E aí eu estava fazendo vestibular naquela época, eu tinha que ir para fora, fazer vestibular. Ainda a gente não tinha o NUESC aqui na nossa cidade, né, no nosso município. E também o curso de matemática também não era tão oferecido aqui perto, né? E aí eu acabei indo para Videira, para Caçador, que foi onde eu me formei em Caçador, fazendo o curso de matemática por um convite mesmo das escolas estadual de Capinzal. Muito bem. Quanto tempo atuando nessa profissão? Eu já estou fechando meus 20 anos que estou em escola. Escola municipal, particular, fiquei 9 anos trabalhando em escola particular na cidade de Joaçaba, e municipal, estadual aqui na nossa região daí. E me diga, o teu vínculo com a matemática já era algo que você cultivava? Me fale um pouco disso também, porque eu imagino, muitas pessoas têm dificuldade, vai ser o assunto aqui do nosso tema, mas quer dizer, estudar por não sei quanto tempo, tua graduação, quanto tempo foi tua graduação? 4, 5 anos? 4 anos. 4 anos, estudando mais um matemática a fundo não é tão simples. Não. Me fale se tu tinha realmente já um apreço grande por isso. Olha, então é bem interessante sua pergunta e curiosa também, porque aí eu volto na parte da minha infância, que eu acabo tendo contato com a matemática muito cedo, e com a parte financeira também, porque a minha família foi muito de comércio, né? Então a minha família vem trabalhar, eu trabalho comecei naquela época, a gente podia trabalhar no comércio a partir dos 8 anos de idade. E o dinheiro ali tinha que manusear, ajudar a família, trabalhar, e a minha falecida avó, ela me colocava para trabalhar no caixa porque eu era a menina da família. E eu acabei ficando e gostando, então o número veio muito cedo, porque a matemática, ela tá no nosso dia a dia. Por mais que a gente tenha dificuldade num raciocínio lógico, num pensamento, mas ela é desafiadora porque todo momento a gente tem números na nossa vida. Né, começando por hoje a nossa entrevista às 3 horas da tarde, né, nós temos 1 hora para ficar aqui hoje, então a gente acaba sendo tão normal que a gente não para perceber que a matemática está no nosso dia a dia, tudo, né? Então eu cresci com isso, eu fui desenvolvendo, o gostar da educação financeira também foi o meu pai, minha avó, minha mãe, enfim, a minha família toda, que acabou me colocando esse gosto, ou gostar da matemática. E qual foi o momento que vocês decidiram, olha, nós vamos, claro, em relação ao empreendedorismo já ficou claro aqui, mas quando é que vocês batem o martelo e dizem, olha, nós vamos focar na aprendizagem, na alfabetização, tem algum marco temporal? E aí eu aproveito e pergunto, é uma demanda crescente, vocês têm observado muitas crianças com essas dificuldades, queria que vocês falassem sobre isso. E como é que surgiu a parceria de vocês também, né? Esse é o principal. Então, como a Gisele comentou que ela já faz seus 30 anos e eu estou os meus 20, então a gente, ao longo do tempo, a gente vai observando as dificuldades aumentando, né? Por exemplo, na matemática a gente tem bloqueios, né? Como você falou, nem todo mundo tem esse domínio, essa facilidade, né? Por mais que a matemática tá na nossa volta. Então aí a parte de ter aulas particulares, aulas extras, elas crescem muito durante o ano, principalmente após a primeira entrega do boletim do ano, né? Que tem ali o primeiro trimestre que acaba sendo entregue. Então a demanda começa a aumentar. E a nossa parceria foi numa conversa que a gente teve. Ela já está há um tempo aí, acredito que quanto tempo que você já está? Faz 2 anos, é bem recente. Minha entrada na psicopedagogia é bem recente, 2 anos.
mas a gente se conhece há bastante tempo, né? Das Sim. escolas. Do tempo do EJA, de escolas Sim. que a gente trabalhou junto. Foi minha chefe. Não. E a gente acabou criando admiração uma pelo trabalho da outra, né? Porque o bom profissional, ele reconhece o outro bom profissional, o esforço, a dedicação, a carisma com os alunos. E foi em fevereiro, a Andrea me chamou, Gi, eu criei um Instagram, eu quero trabalhar com esse negócio de aula particular, por onde? Vamos conversar. Daí a gente sentou e conversou, e ela sublocou, né? Uma salinha no espaço, numa sala no espaço, onde eu tinha minha sala alugada, e aí a gente trocava figurinhas do trabalho, e aí surgiu que vagou a sala, né? Isso. E aí, vamos juntar essa parceria, vamos lá. Vamos. E o mais interessante é que a nossa conversa de fevereiro foi numa dívida que eu tinha com ela de uma cerveja. E aí eu bebo água, né? Eu não sou muito da parte alcoólica. E na época ela disse, preciso de uma coisa que... E você era diretora, você era minha chefe. Daí ela disse, eu faço pra você, mas você vai ter que pagar uma cerveja pra mim. Eu olhei pra ela assim, eu acho que cerveja eu não vou pagar pra você, mas um dia eu vou ter que pagar uma água. E aí passou um tempo, até que esse ano, quando eu pensei assim, vou ter que trocar uma ideia com a Gisele, tenho umas ideias na cabeça, acho que vou ter que pagar essa água. Aí a gente se reúne. E aí, a minha dívida tá quitada agora. Né? E aí ela até disse, vai querer a cerveja ou a água? Senão, a água, né? Agora eu não bebo mais. Olha aí. Sim. Muito bem. Gisele, quero começar te perguntando, agora abordando um pouco mais a parte técnica, né? A gente fala muito de desafios, dificuldades de aprendizagem, mas nós temos três conceitos especialmente sobre isso, né? Quero que você diferencie para quem está nos ouvindo dificuldade de aprendizagem, transtornos e defasagens pedagógicas. Uma dificuldade de aprendizagem é uma coisa pontual. A criança não conseguiu aprender multiplicação, por exemplo. É uma dificuldade de aprendizagem. Defasagem de aprendizagem. A criança está com dificuldade para produzir um texto. E aí você vai interpretar, avaliar, e aí você percebe que, na verdade, a criança não tem a alfabetização bem consolidada. Então, ela não consegue produzir um texto porque ela tem dificuldade para escrever, tem dificuldade para organizar as ideias no papel. Isso é a defasagem, certo? E o transtorno é quando vai além. Então, eu posso oferecer o meu trabalho, eu posso ajudar essa criança, mas às vezes ela precisa de um outro especialista. Por exemplo, uma criança que tenha TDAH no nível muito alto, que é o transtorno de defasagem de atenção e hiperatividade. Então, só eu, dependendo do nível que for, não vou conseguir. Vou poder ajudar ela a aprender a se controlar, a criar estratégias para se acalmar, para se concentrar, mas às vezes ela precisa do neurologista para avaliar a parte orgânica dela e verificar se é necessária uma medicação. A criança autista, né, a deficiência intelectual, aí é um transtorno, certo? Muito bem. E, Andréia, por que muitas pessoas veem a matemática e travam? Existe uma trava emocional? O que acontece que a matemática não é a queridinha de todas? Olha, a pergunta de milhões, vamos dizer assim, né? Todo mundo, porque trava, porque tem esse medo, esse bloqueio. Então, tem vários pontos. Um deles, em específico, que gera esse bloqueio, muitas vezes vem que tirou uma nota ruim na escola, né? Então, o menino, a menina, enfim, o estudioso, ele está lá e por um momento pode ser que nós temos a ansiedade, que a gente todos tem que trabalhar, estudar, sei que a ansiedade hoje é um momento delicado, então é um momento específico que acontece esse bloqueio. Muitas vezes a nota ruim não é por falta de conhecimento. Muitas vezes é a parte que o aluno está nervoso, está ansioso, quer mostrar aquela nota boa, quer dizer que aprendeu, né? Então, essa parte específica, enfim, né? Então, muitas vezes assim, estou bloqueado porque eu tirei uma nota baixa, e também nós temos algumas falas também que esse medo até de um familiar, de um profissional, enfim, acaba bloqueando a aprendizagem do aluno. Muito bem.
E, Gisele, a neuropsicopedagogia, queria que você explicasse um pouquinho do que é feito, né, nesse trabalho. Neuro tem Uhum. relação neural? Me explique um pouco sobre isso. É. Então, assim, a pedagogia, ela trata do aprendizado, Ok. certo? A neuropsicopedagogia, ela vai compreender por que que essa criança está tendo essa déficit no aprendizado, por exemplo. O que é Uhum. que acontece na questão cerebral dela, que dificulta ela avançar no aprendizado? Seria essa a questão. Então, a gente faz uns testes mais profundos para observar por que que a criança não aprende e, a partir desses resultados, achar o caminho para ela alcançar o aprendizado. Quem... Por- Pode falar. Desculpa. Por exemplo, assim, a criança, ela sabe as letras, por exemplo, né? Porque a alfabetização é o que eu mais amo. Ela sabe as letras, mas na hora dela escrever ou dela fazer a leitura de uma palavra simples, ela não consegue. Por quê? É a memória de trabalho, né? Então, ela sabe as letras, ela tem memória, mas ela tem uma pequena defasagem na memória de trabalho. Com os testes, no período da avaliação, é possível identificar isso. Então, eu vou trabalhar para ampliar a memória de trabalho, ao mesmo tempo que a gente vai ampliando a alfabetização. Então, seria a base, vai ser melhorada e vai refletir no aprendizado escolar. Tem alguma faixa de idade que mais vocês atendem? Varia muito? Como é que é isso? Desculpa, Não pode, deve. Acho que você vai ter que dizer, levanta a mãozinha, né? Eu trabalho com crianças a partir dos 4 anos de idade, Ok. tá? Mas acontece algumas vezes que as mães me procuram para avaliar uma criança um pouco menor, 3 anos, por aí. Eu faço a avaliação e eu observo quais seriam os sinais de ajuda que essa criança precisa, se precisa, né? Ou se é só uma questão de hábitos, de organização familiar. E eu trabalho até ali pelos 13, 14 anos, que é a parte da adolescência. André. Sim, no meu caso, agora que nós tivemos a inscrição do Enem, né? Que ele finalizou já faz poucos dias. Então, a minha demanda, sim, hoje, devido a gente ter esse tempo para o Enem até novembro, são alguns meses apenas, a demanda está sendo mais no ensino médio. Mas o fundamental vem agora, nós temos, quando a gente volta em agosto, depois as férias agora, que a gente está entrando em férias, né? 15 dias de férias, em agosto já fecha o segundo trimestre. Aí, o fundamental é o momento que a procura também acaba aumentando do que o médio. Devido ao boletim, ausência de nota, precisa recuperar a nota. Então, tudo no meu caso, na matemática, tudo é relativo com o boletim do aluno. Muito bem. E quem está nos assistindo nesse momento, de repente conhece alguém com alguma dificuldade de aprendizagem, olha, não aprende, está com notas baixas, tem algum sinal, algum alarme além disso que deixe claro que é o momento de procurar vocês? Tem alguns sinais que podem ser elencados, Gisele, Andréia? Posso eu? Sim. A escola já tentou todas as opções, né? Já colocou no reforço, já deu atividade adaptada, e essa criança não consegue desenvolver o quanto seria o esperado para a série que está frequentando, para a idade que a criança tem. É hora de procurar ajuda, tá? Esse é um dos sinais. Criança que não gosta de ir para a escola, criança que chora para fazer tema, que faz muitas reclamações da escola, isso é um sinal de sofrimento que a criança está sentindo. E esse sofrimento não é porque ela não goste da professora, não goste da escola, é preguiçosa, não. Ela está manifestando fisicamente, emocionalmente, aquilo que ela está sentindo internamente. Então, às vezes, essa recusa, essa birra em fazer tema, essa reclamação dos colegas, das professoras, é uma forma que a criança usa de maquiar a dificuldade que ela está sentindo em aprender. Eu posso contar? Claro. Posso fazer? Semana passada eu atendo meninas que são gêmeas, né? Cada uma no seu horário, porque são dificuldades diferenciadas. E uma delas, eu atendi primeiro ela, e aí eu disse, hoje a gente vai trabalhar com as adições, e fui desenvolvendo o trabalho, e ela disse, não é isso que a gente está trabalhando. A gente só está fazendo continha de 1 mais 1, 2 mais 2. Eu disse, mas não está certo, essa criança está na metade do 2º ano, deveria estar mais avançada. Mas foi começando do começo e tentando incrementar o aprendizado.
teve uma crise, né? Chorou, não é isso que eu faço na escola, eu não consigo aprender essas coisas, não é assim que a minha prof ensina. Tá, tudo bem, peguei mais leve com ela, fui trabalhando o emocional, porque não adiantava querer conduzir o aprendizado, que a Andrea falou, né? Se o emocional tá abalado. É, o emocional. E aí, chegou a vez da segunda gêmea. E aí, ela foi se saindo muito bem, e eu disse, o que vocês estão estudando na escola? Porque elas estudam juntas, né? Ah, entendi. Aí ela me disse, não, nós já estamos estudando isso, e daí de quantos gols o Brasil fez, e quantos... Eu disse, danadinha, daí... Na sessão dessa semana, eu disse, daí, meu amorzinho, por que você disse a semana passada que não conseguiu descobrir teu segredo? Eu descobri teu segredo, você não tinha conseguido aprender, né? Ela baixou a cabecinha e ficou tristinha, eu disse, não tem problema, a gente tá aqui para te ajudar, vamos tentar de novo? E aí comecei, desde lá do início, com material concreto, que é o que uma criança de 7 anos precisa ainda, né? Porque ela não consolidou o porquê. 10 mais 5 dá 15. Então, ela ainda precisa contar as barrinhas ali do material dourado, as quantidades, né? Para chegar na solução do problema. Pois é, e aí eu já aproveito e pergunto, Andrea, questão da base na matemática é tudo, né? E aí vem a pergunta, existe alguma pessoa que nasça sem a capacidade de números ou para números? Porque assim, até quando tá no 1 mais 1, 2 mais 2, aí começam as contas lá com radical, e aí dá problema, né? O pessoal não tem a base, então me fale a importância disso. Olha, com relação a isso, ter a dificuldade com os números, o emocional, ele interfere muito na matemática, porque a gente precisa do nosso raciocínio lógico. E cada um tem o seu raciocínio, uns mais rápidos. Por exemplo, a gente está dentro de uma classe de 30 alunos, nós temos 10 alunos que já finalizou atividades e os outros ainda têm, cada um tem o seu momento. Então, como a gente acabou frisando antes e a gente força agora, que o emocional atinge o nosso raciocínio lógico. Muitas pessoas acabam colocando, tô com problema com os números, não consigo entender matemática, mas o emocional ele bloqueia. Ele não deixa que a gente consiga pensar. E quando você acaba me perguntando se essa dificuldade com números existe, quando existem lacunas de conteúdos que você não aprendeu na sala de aula, não fez uma base bem feita no seu fundamental, a dificuldade vai aumentando, como você disse, uma hora a gente está estudando os números básicos, depois vai vir raiz quadrada, vai aumentando forma, a gente vai aumentando conhecimento. Então, uma base bem feita, aonde ele não tenha lacunas, bem desenvolvido, o aluno sempre vai se dar bem com a matemática, porque, como eu comentei, ela está no nosso dia a dia, então a gente tem que fazer, e ela é um desafio, ela tem que ser feita todo dia. Muito bem, e aí eu quero perguntar para vocês o papel da família, né? A Gisele lá com o trabalho das dificuldades talvez um pouco mais iniciais ali na infância, e também, claro, a Andrea falando mais na adolescência, quer dizer, como é que a família contribui tanto para identificar, mas também como tratamento, né? Posso? Então, assim, se a família percebeu aquilo que eu comentei antes, né? Não gostar das atividades, reclamar e tal, e procura ajuda, né? Então, vai na escola, a gente tá lá comigo, fazendo processo de avaliação, ou talvez já na intervenção, e se a família não organizar os horários, os hábitos dessa criança, não tem quem vai fazer o milagre, rotina, né? Então, assim, o cérebro humano, ele precisa de rotina, tá? O cérebro humano precisa de atividade física, que não é só para o corpo, precisa de sono de qualidade, precisa de alimentação saudável, precisa de ingestão de água e precisa de descanso. Falei descanso. Precisa da organização, da rotina, né? Sim. Então, assim, uma criança que tem previsibilidade do que vai acontecer no dia dela. Agora nós vamos para a escola, quando voltar nós vamos nos sentar à mesa para almoçar. Na mesa vai ter os alimentos, os pratos, depois a gente vai organizar a cozinha, depois você vai fazer o tema na mesa da cozinha, só que não vai mais ter prato, não vai mais ter alimento, vai estar organizada para o trabalho do tema, né? É um exemplo que eu estou dando, sim. É lógico. Então, a família precisa dispor disso para a criança, que esse horário do tema também, por exemplo, né, seja acompanhado por um adulto, mas não seja ditado, né, criança pequena principalmente. Vamos escrever bola, B, o O, não.
faz com calma, deixa primeiro a criança mostrar o que sabe, depois instiga ela, tem certeza que bola é essa letra que você falou, né? E vai mostrando outros exemplos para que a criança possa produzir o tema. Uma coisa bem importante é não fazer comparação da criança com os irmãos, com os vizinhos, com os colegas, e quanto menos criticar, por exemplo, a gente ouve às vezes algumas coisas, né, que a criança é incapaz, que a criança é muito fraca para os estudos, e se a criança ficar ouvindo isso, ela vai internalizando isso, né, então ela vai se tornar isso que está sendo dito para ela. Então, não mentir para a criança, você é o mais inteligente da classe, mas valorizar aquilo que a criança conseguiu fazer. Parabéns, você identificou a primeira letra da palavra. Sempre justificar o porquê, justificar o porquê que ela está conseguindo. Parabéns. Parabéns pelo quê? Né? Parabéns porque você identificou a primeira letra da palavra. Valorizar o esforço e aquilo que ela conseguiu atingir. E a rotina que a Gisele coloca com relação à matemática, quanto mais exercício você faz do conteúdo direcionado, melhor ele vai ficando. E a 1 hora, vamos supor que a gente fica com o aluno lá no nosso ambiente, é bom, perfeito, só que, por exemplo, agora já pegando as férias, que eu acabei me lembrando que agora a gente entra em férias, se a gente parar esses 15 dias sem estudar, porque não é férias, é recesso escolar, né? Então são 15 dias, esses 15 dias tem que ser estudado. Um momento, 1 hora, nem que seja 1 hora por dia, descanso final de semana, porque quando volta em agosto, o aluno ele tem ali vários meses até fechar dezembro, né? Tem algumas escolas que fecham final de novembro, que são escolas particulares, mas dezembro a escola pública está em funcionamento. Então o aluno tem tudo isso para estudar, só que o que ele estudou, falando da matemática lá em fevereiro, março, abril, tudo isso a gente vai precisar para agosto para frente. Então não dá para parar, nós não estamos de férias agora, é recesso escolar. Então, ele tem que estudar um pouquinho de cada dia até chegar a agosto. E assim, eu não faço férias, eu não faço esse recesso na metade do ano. Porque uma pausa para uma criança pequena é drástico. Então, é como se depois você tivesse que recomeçar desde lá do início, recuperando o que já foi trabalhado. Então, essa questão de rotina, de estudo, isso é importante. Não pode separar. Estão de férias de escola, mas não de vida, né? E a matemática está na vida, né? Eu tenho os alunos que vão se manter agora ainda essa semana, que os pais querem que fiquem nesse horário, vamos supor, de aula particular. E aí eu tenho aquela última semana que eu acabei dizendo, não, vamos fazer o recesso, porque como são adolescentes, eles querem ficar. Viajar. Então, a parte da criança é diferente dos adolescentes. Mas mesmo assim, eu tenho pais mandando mensagem, vamos manter. Mas enfim, eles também precisam, porque todos vão entrar em recesso, né? Eles também querem essa pausa, então é um pouco... jeito com as minhas crianças, né? Sim. Muito bem. Andréia, me diz uma coisa, tem conteúdos específicos que têm maior demanda de dificuldade? O que pode elencar? Olha, as pessoas têm mais dificuldade nisso que eu atendo, mas naquilo ou varia muito? Olha, eu vou te dizer o mais simples, assim, que às vezes ele é desafiador, porque a gente tem que pensar como o aluno pensa. Uma continha bem básica que às vezes eu acabo tentando imaginar o que ele pensa, que é a parte do menos e do mais quando a gente mistura, né? Então esse processo, quando o aluno está no 6º ano, que vai passar do 6º, 7º, 8º ali, que vai entrar para o ensino fundamental final mesmo, os anos iniciais, finais, quando a gente coloca o sinal de menos, é muito sofrido, porque eu coloco uma continha final lá no quadro que tá lá, -8 mais 5. Aí até eles entenderem que o menos significa tirar, dever, perder, todos esses palavreados que eu tenho que juntar lá, trazer, que significa na matemática, e dizer que o mais é o que eu
tenho, que eu tô no bolso, eu faço historinha, que eu tenho dinheiro no bolso, então eu tenho R$5 no bolso, a professora foi na padaria, gastou R$8, o que aconteceu? Prof, mas você não vai conseguir levar porque é 8 só tem 5, então vamos lá, como é que fica o resultado? Mas prof, você não vai comprar, não vai conseguir levar porque está devendo, então eu tô devendo, mas vai ficar devendo quanto? Então o sinal de menos, de mais, quando eles acabam se juntando ali, eu vou te dizer, olha, no meu ponto de vista, é mais difícil do que raiz, do que potência, do que qualquer outra, porque se ele não conseguir compreender a junção, o juntar, eu sempre falo para eles, quando vem o menos, a gente não soma e não subtrai, a gente junta. Então, quando a gente está juntando esses dois números, um negativo e um positivo, eles têm uma dificuldade grande de compreender. E se eu conseguir organizar isso, dá certo lá na frente. Se não, é sofrido. Caramba, Muito. Interessante isso. Gisele, quero te perguntar aqui, referente a algumas possíveis intervenções que alteram o aprendizado, medicação, alimentação, sono, atividade física, mas principalmente a alimentação. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista contigo e você falou justamente sobre como é que a alimentação altera algumas situações, principalmente do aprendizado. Por que acontece isso? E me dê exemplos de alimentos. Eu não sou nutricionista, né? Mas o que a gente estuda, o que a gente sabe é a questão do glúten, a questão do açúcar, né? Porque eles causam não somente no nosso físico, né? A pochetezinha aqui do lado não é só da pizza, é um combinado de coisas. Só que essa pochetezinha é só um detalhe que tá no meu físico. O maior que foi pro meu cérebro, né? Então, assim, açúcar demais deixa a criança muito agitada. Pode ver, criança que come chocolate depois das 6 da tarde não dorme direito. Criança que come muito miojo, por exemplo, né? É um alimento, entre aspas, industrializado, que isso fermenta no organismo dela, vira puro açúcar no cérebro dela. Ela vai ter muita energia, mas aí para energia para fazer o quê? Para ficar no celular, tendo aquela dopamina barata, vendo videozinhos curtos do TikTok, do YouTube, que às vezes são uns vídeos que assim... e depois, se você me permitir, eu quero fazer um parênteses que me veio agora quanto ao YouTube, tá? Então, assim, o que isso acontece, né? Medicação. A questão da medicação é, assim, às vezes a gente recebe crianças e os pais, eu faço o processo de avaliação e no final eu entrego um plano de intervenção para os pais, que ali diz o que eu tenho que fazer, mas diz também o que seria o indicado, né, os encaminhamentos indicados para a família. E aí essa família vai em busca dos especialistas e vai, por exemplo, no neurologista e ele recomenda tomar uma medicação. Então, a medicação controlada, tem toda a questão, meu Deus, meu filho é tão pequeno, vai tomar remédio, mas o cérebro dele é muito potente. Eu não entendo de carro, não entendo, mas o cérebro dele é muito potente, é como se fosse um motor de carro. Qual que é o carro potente que você entende? V8. O V8. O motor do V8 se instala no meu Fiesta. O que vai dar? Ui, desculpa. Que vai dar? A gente fala com as mãos, né? Que vai dar? Não vai funcionar direito. Meu Fiesta não vai dar conta desse V8, né? E aí, o cérebro... Então, aí o pai para a medicação. Ele fez a medicação, 15 dias, começou a fazer efeito, deu 2 meses, ele já melhorou. Corta a medicação. O que acontece? O organismo da criança mal se adaptou com a medicação, a família já tirou. Tudo aquilo que a criança conquistou nesses 2 meses medicadas, tudo aquilo que foi avanço, acaba se perdendo por falta da medicação e pela quebra que aconteceu no organismo dela, porque ele já estava sabendo, opa, agora eu estou andando aqui, é esse ritmo, vamos em frente. Então, se a família acha que é necessário cortar, procura quem receitou a medicação, conversa lá. O que você me perguntou da medicação? Medicação, alimentação, sono. E o sono, né? A ausência, né? De dormir bem. Dormir bem e dormir horário para dormir. Esse é um... Né? Então, assim, a gente sabe por estudos que os primeiros homens, eles dormiam cedo
Logo... Logo a Andréia dorme cedo. Não, amiga, já estava na cama às 8 horas, desculpa. Eu agora vou ter que falar um pouquinho sobre isso, mas a parte do sono hoje, eu vou dizer que eu sou uma mulher muito diferente no momento que eu compreendi que o momento que o sol se põe, nós temos um curto tempo para se organizar e ir dormir. Quando às vezes eu comento e socializo com os alunos que não vêm bem na sala de aula, eu pergunto, mas como é que foi sua noite? Ai, prof, eu fui dormir depois das 11, meia-noite, 1h. Olha, eu vou dizer, eu acredito que eu sou um ser humano normal, mas 7 horas da tarde, noite, né, dependendo agora, 8 horas é um horário ideal pra gente dormir. Caramba. E ter um dia maravilhoso. Claro, só que daí são as 4h30 da manhã, 5 horas que acorda também, não vai ficar até as 10, né? Não ficar das 8 da noite até e às 8 da manhã do outro dia, né? Então tem um horário ali. Eu vou te dizer que o nosso corpo, a mente principalmente, ela funciona diferente. Só que ela tá ligada com a alimentação também. Então nós estamos falando com fatores que eles têm um ligamento muito forte. A alimentação bem organizada, em momentos também bem organizados. Você não pode também comer às 7 da noite e 7h30 tá dormindo. Também não vai funcionar, né? Então, são momentos de horários, matemática, tem que colocar matemática, rotina ali, colocar em dia, organizar. E eu vou dizer, a criança que dorme cedo e acorda cedo, que geralmente a aula começa às 7h30 da manhã, então ele vai acordar às 6. Então, se ele dormir entre 9 e 10 horas, quando ele acordar e ele dormiu bem, fez um sono só, que a gente diz, ele vai estar bem o dia todo. Então, tem uma ligação muito forte aí. E tem outro porém. Tem mais uma coisinha ainda. Vai dormir às 9, né? Que a Andréia sugeriu, 9h30. Mas até 9h29 estava lá no celular. Daí não, né? O cérebro está ativo com tudo aquilo. Então, você precisa 1 hora antes, você precisa começar a se desligar, né? Talvez seja o banho quente. Tem mais gente. Tem mais gente aqui. Talvez seja o banho quente, talvez seja já ir desligando a luz, ouvindo uma história, conversando sobre o dia, né? Ler ou contar histórias, se a criança é muito pequena. E aí tem casos que as mães dizem assim, ele não me conta nada do que ele fez na escola. Então começa você fazendo o contrário. Nossa, hoje o meu dia foi muito bacana, né? Eu consegui atender tal cliente, eu fiz tal coisa. Comece a contar pequenos episódios que a criança vai se sentir confortável para também compartilhar as dela. E talvez seja esse momento. Agradecer pelo dia, não sei que crença a família tem. Isso é importante, isso acalma o cérebro e induz ela ao sono. Eu posso falar mais um pouquinho, que eu queria falar do YouTube que eu falei, por favor. Que eu comentei antes. Então, assim, ó. Eu sei o que a criança tá vendo lá. Tá vendo um videozinho no YouTube daqueles carinha lá. Os carinha que ficam se rolando no chocolate, na lama e que fazem palhaçada. De repente, essa criança fica 3, 4 horas vendo esse carinha, né? Vamos usar esse termo. E esse carinha vira o ídolo para ela. Mas quem tem que ser o ídolo da criança tem que ser o pai e a mãe. Tá? Não tem que ser aquele youtuber espelho, lá da TV. Que faz tudo isso, porque vai ser esse carinha que vai ser o ídolo e é ele que ela vai querer ser. Então, se é só um carinha bobo que ela fica vendo na TV, olha o que o seu filho está querendo se tornar. Por isso que ele dá tanta atenção para esse carinha bobo. É verdade. Né? Muito bem, nós estamos recebendo hoje a Gisele Szemanski, também a Andréia Ribas de Matos. Vamos para um breve intervalo, retornamos na sequência. Bem transforma a qualidade de vida, e hoje a tecnologia dos aparelhos auditivos está mais moderna, discreta e acessível. Na Clinifono, com a fonoaudióloga Tatiane Close, CRFA 7583, você encontra aparelhos auditivos com diferentes tecnologias, modelos e preços variados, pensados para atender a necessidade de cada pessoa. Além disso, há condições especiais de pagamento para facilitar o acesso ao tratamento auditivo. Ficou em dúvida? Passe na clínica para conversar, tirar suas dúvidas e receber todas as orientações necessárias. Clinifono, no edifício Aníbal Ferro, em frente à Prefeitura de Capinzal. Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência,
tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez. Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão. Há mais de 16 anos, o Grupo MCL Vale desenvolve soluções completas para o tratamento de águas e efluentes, atendendo indústrias e municípios com tecnologia, confiabilidade e alto desempenho. Formado pelas empresas MCL Vale, Save Water e Master Serviços, o grupo projeta, fabrica e implanta sistemas personalizados, garantindo eficiência operacional, conformidade com a legislação ambiental e segurança nos processos de tratamento. Com equipe técnica especializada, tecnologia própria e foco em resultados, o Grupo MCL Vale entrega soluções sob medida que aliam desempenho, economia e responsabilidade ambiental. Grupo MCL Vale, as melhores soluções em tratamento de águas e efluentes. Sabor de casa todos os dias e excelência nos seus momentos especiais. No Restaurante Dálias você encontra um delicioso buffet de comida caseira e marmitas por encomenda. Também atendemos casamentos, formaturas, aniversários e confraternizações. Na Rua Nereu Ramos, centro de Capinzal, próximo ao Dorine Supermercado. WhatsApp 49 999720194. Restaurante Dálias. Sabor de casa nos seus melhores momentos. Na Prioridade 10, preço baixo é de verdade. Meiões adulto por R$20 e infantil por R$18. Mantinhas de casal por R$30 e de bebê por apenas R$20. Também tem chaleiras de vidro e potes herméticos com tampas e colher de bambu, tudo por R$30. Prioridade 10, qualidade, variedade e economia para toda a família. Rua Dona Linda Santos, no centro de Capinzal, pertinho do calçadão. Produtor rural precisa de serviço pesado com confiança? A Ávila Escopel Terraplenagem de Capinzal é parceira do homem do campo. Realizamos escavação para açudes, limpeza de lavouras, serviços em barracões, chiqueiros e diversas demandas com máquina pesada na sua propriedade. Agilidade, experiência e serviço bem feito do começo ao fim. 99920-7251 ou 99800-2528. Ávila Escopel Terraplenagem. Força e resultado no campo. A matemática faz parte da vida e aprender pode ser mais fácil com a orientação certa. A professora Andréa Ribas de Matos, com mais de 20 anos de experiência, oferece aulas para reforço escolar, preparação para o Enem e educação financeira. Atendimento personalizado para ajudar cada aluno a desenvolver o seu potencial. Agende pelo WhatsApp 49 999 20 7430. Rua Presidente Nereu Ramos, 705, Centro de Capinzal. Seu filho estuda, mas a neuropsicopedagoga Gisele Sezemask pode ajudar. Com mais de 30 anos de experiência na educação, ela auxilia crianças e adolescentes a superarem desafios escolares e emocionais, fortalecendo a aprendizagem e a autoestima. Agende uma avaliação pelo WhatsApp 49 9. Encontre os móveis e eletrodomésticos para deixar sua casa ainda mais aconchegante. Na Multimóveis Capinzal e Ouro, você encontra uma linha completa à pronta entrega. Também trabalhamos com móveis projetados, feitos sob medida para o seu espaço. Solicite orçamento, visite-nos e descubra a qualidade e a variedade que só a Multimóveis oferece. No acesso à Cidade Alta, próximo ao trevo da Vila 7, e na Felipe Schmidt, Centro de Ouro. Venha nos visitar ou ligue para 99812-3433 ou 99812-3381. Loja Multimóveis, transformando sua casa com conforto e elegância.
Há mais de 30 anos transportando pessoas com segurança, qualidade e confiança. Avantur Turismo é referência em transporte escolar, viagens de turismo nacionais e internacionais e excursões de compras. Ônibus equipados para oferecer conforto, segurança e tranquilidade em todos os trajetos. Vai viajar? Vá com quem tem experiência. Telefones 991159230 e 999001746. Vantur Turismo, tradição que leva você mais longe. Você quer mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida? Então venha para a Academia Vida Ativa. Aqui você encontra uma estrutura completa e excelentes equipamentos, profissionais qualificados e um atendimento que realmente faz a diferença no seu dia a dia. Na Vida Ativa você treina com horários flexíveis, sem fechar ao meio-dia e com atendimento de domingo a domingo. Mais liberdade para encaixar o treino na sua rotina, sem desculpas e sem deixar a sua saúde para depois. Academia Vida Ativa Capinzal, há 26 anos ajudando pessoas a cuidarem da saúde e da autoestima. Estamos na Rua Dom Vicente Gramásio, 170, no centro. Fale conosco pelo telefone e WhatsApp 49 99829 5626. Academia Vida Ativa, sempre sendo a melhor opção para você. A emoção de hoje pode ser a lembrança de amanhã. Em Capinzal, o estúdio Arimaté Fotografia transforma momentos especiais em registros únicos, com qualidade e sensibilidade. Ensaios de gestantes, newborn, infantil, família, acompanhamento e corporativo. Agende pelo Instagram, @Arimaté Fotografia. Eternizando histórias com profissionalismo. A Carmen Contábil celebra 28 anos contabilizando realizações. Desde 20 de fevereiro de 1998, escrevendo uma história de compromisso, confiança e resultados. Oferecemos soluções em serviços contábeis e assessoria empresarial, sempre com atendimento próximo e especializado. Estamos em Capinzal e Ouro. Telefone e WhatsApp 3555-3222. Carmen Contábil. Experiência que gera crescimento. Na hora de construir ou reformar, conte com quem entende do assunto. Hidraouro. Soluções completas em materiais hidráulicos para sua obra, com atendimento especializado, qualidade e tudo o que você precisa em um só lugar. Facilidade, variedade e confiança para projetos residenciais, comerciais e industriais. A Hidraouro fica no mesmo endereço da Ouro Luz, no acesso ao parque e Jardim Ouro. WhatsApp 3555-2929. Para manter aquela cor dourada o ano todo, só com um bom aliado junto. O suplemento de beta-caroteno Sulfor é um poderoso antioxidante natural, conhecido por ser precursor da vitamina A no nosso corpo. Ele ajuda a manter a saúde da pele, da visão e do sistema imunológico, além de contribuir para aquele bronzeado mais bonito e duradouro. O beta-caroteno da Sulfor é beleza e proteção de dentro para fora. Seu caminhão precisa de força, desempenho e segurança? Na Mecânica Neuri você encontra serviço completo em caixa, motor, diferencial e suspensão. Tudo com mão de obra qualificada e atendimento de confiança. E atenção especial para o serviço de ar, realizado com alto padrão técnico, garantindo mais segurança e eficiência para rodar tranquilo. Rua José Comerlato, bairro São Cristóvão, em frente ao campo, em Capinzal. Agende pelo 49 98839 2539. Mecânica Neuri. Compromisso com quem vive da estrada. Bateu a fome? Mr. Burger em Capinzal é sucesso. Tem hambúrgueres, porções e opções para qualquer hora. Atendimento de terça a domingo das 18h30 às 23 horas. Aceitamos vale alimentação, Alelo e Útil. Peça pelo WhatsApp 49 999 16 7604. Mr. Burger Capinzal. Você não precisa esperar chegar ao limite para buscar ajuda. A saúde mental influencia o sono, o trabalho, os relacionamentos, as decisões e a forma como você enfrenta a vida. Na Clínica Mendonça, em Joaçaba, o atendimento em psiquiatria e psicologia é conduzido pelo Dr. Guilherme Mendonça e pela psicóloga Juliana Mendonça, com acolhimento, ética e olhar individualizado para cada história. Em Capinzal, o Dr. Guilherme atende todas as sextas-feiras, no edifício Aníbal Ferro, em frente à Prefeitura.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Em Pauta Podcast, hoje recebendo a neuropsicopedagoga Gisele Sezemanski e também a Andréa Ribas de Matos, professora de matemática. Gisele, quero voltar contigo te perguntando agora sobre uma situação que é bem corriqueira e quando a gente fala de saúde mental se também observa muito isso, um aumento do diagnóstico do TDAH, do TEA. E aí eu te pergunto, na tua percepção, estamos diagnosticando mais ou identificando melhor? Qual é o teu entendimento sobre? Eu penso que sempre existiram, né? Em muitos casos, eles são hereditários, né? Então, você descobre daqui a pouco que uma criança tem o mesmo comportamento do avô, mas o avô nunca foi identificado, foram atrás, né? Então, e também outra questão é que tem mais estudos. A área do conhecimento está muito abrangente. Então, eu acredito que é a questão de ser mais fácil para diagnosticar, mais fácil entre aspas, né? Mas por conta dos estudos que estão evoluindo, o conhecimento, né? Que está ampliado e facilita isso para os profissionais. Muito bem. Andréa, aula particular, quando faz a diferença e quando não resolve? O que está por trás do resultado de fato? Olha, funciona bem quando existe um bloqueio, uma lacuna, como a gente comentou antes. Teve uma dificuldade em um certo conteúdo, né? Sinal de mais, sinal de menos. Então, ali a aula particular vai funcionar. Eles vêm com essa dificuldade, essa limitação que eles estão tendo para aumentar o conhecimento. Funciona. 100%, se voltar para casa, tem aquele estudo. Quem é aquela retomada? O pai vem, a mãe vem. E aí, filho, o que você estudou hoje na escola particular, na aula particular? Como é que foi a aula de matemática? Então, tem a escola, a aula particular e a família. Então, a gente não pode esquecer que a parte de casa tem que existir, como a gente falou da rotina. Nós não podemos fechar o caderno e simplesmente, eu vou voltar só semana que vem. Eu vou ir só no outro dia. Vou deixar para fazer lá. Então, o funcionar funciona se você tem esse segmento de raciocínio. Eu vou fazer a diferença. Eu vou lá, vou pegar ajuda, vou alimentar meu caderno, vou chegar em casa e vou alimentar mais um pouco. É treino. Eu tenho que fazer os alunos treinar, fazer exercício. Isso é importante, né, Gisele? Porque assim, algumas famílias imaginam, quer dizer, estou pagando, aquela 1 hora e deu, vamos resolver todos os problemas, não é bem assim, né? Não. A criança passa 20 horas da semana na escola, né? Mas dessas 20 horas tira educação física, tira inglês, tira leitura, tira informática, tira recreio. 1 hora por semana com a gente, as outras horas ela passa onde? Em casa. É com a família, né? Claro que tem atividades extras e tal, mas a família não pode delegar esse poder somente para o professor ou para o especialista, né? Ou para a medicação. Por isso que é interessante. O filho chega em casa, tem que existir esse diálogo. E aí, como é que foi na escola? É particular, como você colocou, está pagando aquela 1 hora. Beleza, mas eu quero saber o que aconteceu lá. Como é que foi? O que vocês conversaram? Posso olhar o caderno? Vamos olhar o caderno, vamos ver o que a professora comentou. Nem que seja 5, 10 minutos, mas a criança vai colocando, opa, minha mãe mandou para lá, mas ele tá ali comigo, ele quer saber. Então a criança precisa, é o emocional dela que a gente volta. Então a gente estamos falando de novo, mas é que tudo, um precisa do outro. Não dá para tirar um e falar só do outro. Gisele, o que acontece quando a criança recebe apenas reforço escolar, mas a verdadeira causa da dificuldade não é investigada? Gabriel, você foi jogar bola hoje, quebrou o teu pé, quebrou a tua perna. Daí você chega em casa com a perna balançando ali, né? E a André te dá analgésico, te dá 100 gotas de dipirona. O que vai acontecer? Aliviador? Por alguns minutos? Vai curar a perna quebrada? Não, fica balançando ainda. É a mesma coisa, tá? Então, o reforço escolar, a professora vai se esforçar, vai dar o melhor dela, vai tentar fazer com que a criança aprenda, né, supere aquela defasagem, mas se o bloqueio não é apenas no aprendizado, não vai resolver.
Gisele, como é que é feita uma avaliação neuropsicopedagógica? Agora falando da parte prática, né? Quer dizer, estou com esses sinais, meu filho está com essas dificuldades, fui atrás de você, marquei um horário, como é que é a avaliação? É um processo, né? Então, assim, é um processo bem amplo, não é feito numa sessão só. Ok. Então, é feito uma investigação com a família por meio da anamnese, desde da concepção, toda a gestação, nascimento, desenvolvimento da criança, e aí são aplicados testes diretos com a criança, né? São várias atividades, testes padronizados, que podem identificar as defasagens de acordo com essa criança. Eu vou entender o que essa criança entende. Eu vou entender como essa criança processa o pensamento. Também tem comunicação com a escola, às vezes de forma escrita, às vezes presencialmente, para conversa com os professores, um diálogo, e no final desse processo é feita a devolutiva para a família, dizendo que testes foram aplicados, o que eles identificaram e quais seriam os encaminhamentos, né? E aí, então, a gente parte para o processo de intervenção, que a gente vai trabalhar justamente com as defasagens que aquela criança tem. Claro, né, a gente falou tanto da família ajudar e tal, mas a gente não vai somente cuidar das defasagens, porque todo mundo tem algo que é muito bom, né? Então, a gente vai também valorizar aquilo que a criança é boa, para não desmotivar, não cair a autoestima dela, e aí vamos trabalhar para superar essas defasagens que ela apresenta. André, educação financeira, um assunto que deve começar quando? Desde cedo. Sabe aquela mesada que a gente ganhava antigamente? Acredito que tem muitos pais ainda que adotaram esse método com as crianças. Eu vejo que é a melhor coisa. Só que temos que dizer da onde que vem o dinheiro para a criança e para onde que vai. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando os pais vêm conversar comigo, e eu coloco muito a festa junina, que é um ambiente que os alunos vão festejar, vão se divertir, é uma trajetória deles. Eu falo assim, entrega pro seu filho R$10, R$20 e, né, ele vai lá com o amiguinho, enfim, e veja o que vai retornar depois. Se o filho vai buscar auxílio do pai durante a festa, por pegar mais dinheiro, enfim, eu sempre acabo dando algumas dicas para os pais, já trabalhando desde cedo. Mas não só entregar o dinheiro, não só o entregar, da onde veio. O pai trabalhou, foi em busca, saiu de casa, hoje tem essa mesada, o que se vai fazer com essa mesada? Se vai guardar num cofre, ou você vai gastar tudo? Então, essa mentalidade, por mais que ela seja pequena, que não seja um valor, né, relativo grande, geralmente uma mesada é um valor pequeno, né, para criança, mas para que tenha um fim, né? Quero um brinquedo que é tanto um brinquedo. Então, a gente vai guardar por um longo período, um certo valor. A criança vai lá, ela vai conquistar com o seu dinheirinho. Claro que a mesada, na minha época, eu tinha que lavar a louça de casa, né? Tinha que arrumar a cama. Então, não sei como é que é a mesada de hoje, né? Mas antigamente a gente tem um processo ali. Mas, enfim, essa troca, essa conquista, eu vejo que tem tudo a ver. E a criança tem que estar ali envolvida, mostrando o dinheiro e conquistando também. Eu vejo que é uma parte que tem que ser iniciada desde cedo. Gisele, a alfabetização tem alguma idade em que a criança deve estar alfabetizada? A partir disso, não estando, já é um sinal de alerta? Tem gente que fala que quanto mais cedo começar, melhor. Só que assim, o que uma criança precisa para se alfabetizar? Ela não precisa só conhecer letras. Ela precisa saber lateralidade, domínio do corpo, escrever numa linha, espaço, né? Para então poder produzir as letras, ela precisa ouvir bem, precisa produzir os sons. Primeiro ano já está aí, sempre foi mais ou menos ali pelos 6, 7 anos a alfabetização. Então, no primeiro ano, pro segundo ano, a criança, ao passar, né, de ano, a criança tem que saber produzir frases, pequenos textos, de forma independente, que as pessoas consigam ler, compreender. Ela precisa ler um pequeno texto, entender e falar do que entendeu, né? Isso precisa acontecer no primeiro ano ainda. Então, terminou o segundo ano, né, ou está andando o segundo ano e a criança não está conseguindo fazer isso, já está na hora de buscar ajuda. E quanto mais o tempo passa,
é uma bola de neve. Essa dificuldade vai gerando outra, vai mexendo na autoestima, e aí daqui a pouco é muito mais difícil tentar. O remendo é pior que o... tem um ditado, né? O remendo é pior que o fazer bem feito. Andréia, a preparação para o Enem, quero que você me fale um pouco como é que é esse trabalho, enfim, como é que se aborda essa preparação? Olha, o Enem, ele tem que ser feito quanto antes. Muitos alunos acabam deixando lá para o mês de novembro, que geralmente, acredito eu, que ainda se mantém num domingo, e o último domingo, são 2 domingos, então o primeiro é a parte da linguagem e o segundo é a parte da matemática. E eu sou aquela professora, temos que estudar cedo, para quando chegar na véspera, a gente tem que dormir bem. Eu nunca vou esquecer que ano passado os alunos vieram conversar comigo, prof, o que eu faço esse final de semana que tem prova, tem Enem domingo? Você vai fazer uma boa alimentação, você não vai comer X, você não vai comer pizza, você não vai comer chocolate, nem salgadinho, você vai dormir cedo, você vai tomar um banho um pouquinho mais fresco, não precisa ser gelado, e aí você vai dormir bem, você vai acordar, e geralmente é após almoço, geralmente não, acredito que é 1h da tarde o Enem, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão almoçar antes, eles vão se arrumar e eles vão ir com água, bastante água para fazer o Enem. Então é um processo muito longo, né? Então o Enem ele tem que ser estudado, a prova do Enem a inscrição é feita em maio para junho. Você tem que começar a estudar o Enem já em fevereiro. Né? Então, e o Enem também não pode ser feito, eu não sou aluna do terceirão. Eu vou fazer Enem só no terceirão. O Enem tem que ser feito na primeira série, na segunda, é treino. Matemática é treino. Se quer fazer o Enem, treina ele, estuda ele. Muito bem. Gisele e Andréia, casos marcantes da trajetória de vocês que, quando vocês falam em resultado, vocês lembram desses casos, claro, sem citar nome, mas para a gente entender a evolução também desses, vou utilizar pacientes, né? Nossa, são muitos casos assim e a gente não precisa chegar no final do processo, na hora da alta, para identificar, né? Então, estava aplicando a avaliação, várias vezes aconteceu isso, né? E a avaliação ali para criança de 1º ano, e ela diz, não, eu não sei ler. Você conhece as letras? Conhece o sonzinho das letras? Então, vai mostrando para mim o que está escrito aqui. Vai fazendo o sonzinho da letrinha que a Gi está te mostrando. E aí ela começa, fada. E aí ela percebe, eu dei conta de ler a palavra. O que é isso? É fada. Então, ela já percebe que consegue ali, né? Também há casos, tem um caso assim que me chama muito a atenção. Uma criança bem pequena, eu apliquei os testes nela e tudo deu rastreio para autismo. Porém, essa criança, ela dormia muito tarde, né? Ela dormia 11h30, meia-noite, acordava perto do meio-dia, então nada de sol pela manhã, e é importante o sol da manhã para a criança, esquecemos de falar, porque né? ele não faz bem para a pele, produz, né? A gente não precisa nem saber o que faz dentro, mas produz, vamos dizer, vitaminas para o nosso cérebro, né? Então essa criança acordava tarde, sentava a comer, não queria comer, davam um celular ali, um equipamento para ela, e ela ficava comendo e mexendo naquilo, sem saber o que estava comendo, né? E aí ia para a escola, voltava à noite, fazia um soninho e dormia tarde, acordava, e aí ficava horas acordada assistindo TV. E aí quando eu entreguei a avaliação, no plano de intervenção familiar, que eu também entrego esse, eu sugeri para a família, vocês têm 2 opções, ou vocês vão procurar o neurologista agora, e talvez ele vá fazer o rastreio, e diagnostique, né, realmente dê o laudo como autismo, e aí você vai encaminhar para tudo que precisa encaminhar, ou a gente tira a tela dela, faz um processo de intervenção, 0 tela, focado em permitir que essa criança vá correr, vá andar de motoca, porque é uma criança bem pequena mesmo, né? Vai cantar música, vai brincar de boneca, vai ajudar a fazer a comida, né? Um bolo, uma receita, e a gente avalia ela e verifica o desempenho. Faz 1 mês e meio que a gente começou a intervenção. A família, primeiro vem o choque, né? E aí depois eles conversaram, não, realmente a gente exigiu demais da criança, a gente permitiu que o celular, o tablet,
compensasse a nossa ausência, né? Então, a gente vai buscar resolver isso. Você garante que não vai dar autismo? Não posso garantir isso, mas a gente pode buscar ver a evolução, né? E aí tiraram, 0 tela, 0, a menina começou a comer e de repente o pai trouxe ela numa sessão e me disse assim, a gente foi passear fim de semana e ela começou a pedir que bicho era aquele, que era a ovelha, né? Porque ela conhecia pelo celular, ela não conhecia ao vivo, né? E ela começou a admirar a paisagem e conversar do que via no interior, né? Ele estava indo para o interior e essa semana eu estava atendendo ela e eu disse, vamos brincar com esse jogo? Depois, agora eu quero o macarrão. Porque ela é muito pequena, então vejo assim, para mim isso é um avanço grandioso, porque é uma criança que eu dizia, vamos brincar com esse. Brincar, ela não interagia. E isso para mim foi, nossa, não. Agora eu quero macarrão. Então, assim, mudou a pronúncia, mudou a interação, a evolução, sabe? Então, eu não preciso ir muito longe, né? Uma outra criança, você vai me deixar falar até amanhã? Quantas horas eu tenho? O neurologista identificou, né? Fizeram os testes de deficiência intelectual. Então, a gente está no processo de alfabetização, porque daí tudo é muito mais lento, né? E tem o jogo, inclusive fica uma dica para os pais, que é a hora do rush, tá? Tem na Shopee, tem no Mercado Livre, tem nas livrarias, né? Dependendo do lugar que você busca, ele tem um custo. Tem online, né? Tem um joguinho online que não tem custo, mas eu ainda prefiro o brinquedinho. Gente, ele se sai muito bem. É uma atividade só de raciocínio. A criança precisa movimentar os carrinhos para frente e para trás e tirar o vermelho para a saída. E ele se sai muito bem. Então, eu digo, vamos desenferrujar o cérebro? Vamos! Com a hora do rush, o dos carrinhos. E ele faz, e aí depois flui o aprendizado. Porque primeiro eu tenho que ativar aqui, né, o cérebro, para depois... Eu vou derrubar esse microfone. Eu fazer o que preciso fazer, mas são muitos casos. São crianças muito especiais, eu sou muito feliz no que eu faço, e o importante é isso. Essas crianças que eu citei estão tendo essa evolução porque os pais estão permitindo elas. Então, há casos que os pais fazem a avaliação, pegam o material e param. Tudo bem, conseguiu ali identificar os avanços, os potenciais da criança, os déficits, e agora vamos fazer o que com isso? Deixar essa criança estagnada, né? Então, precisa investir nessa criança. E o que é custo e o que é valor? Né? A família precisa ter essa compreensão, porque o que essa criança é trabalhada hoje, amanhã é avanço na vida dela. Casos marcantes, André. Olha, eu vou dizer que o caso mais marcante é eu aceitar o defeito da minha amiga. Que eu falo demais. Ela fala, mas ela diz que ela aceita o meu defeito também. É que não usar o celular, né? Então, hoje teve 10 ligações, mais ou menos, no celular do meu namorado, que eu nem tava com o meu celular, né? Pra ela me achar. Então, você aceita o meu defeito na nossa sociedade? E eu aceito o teu, que fala bastante. Mas, enfim, brincadeiras à parte. É bom, é que daí dá certo. Né? Uma compensa a outra. Ó, isso daí. Bacana. Mas, assim, a sua pergunta, eu volto quando você comenta com a parte de limitação com os números, né? Eu tive inúmeros nesses 20 anos, né? Nunca vou esquecer que eu estava com um aluno específico em sala de aula. Eu acredito que na época ele tinha em torno de uns 30 anos. Ele era Down na época. Ele veio a falecer após um bom tempo. Ele não tinha escrita, né? A escrita dele não foi desenvolvida. Mas a matemática era fora de sério. Era algo assim que dentro da sala de aula todos os alunos iam até ele para pedir a tabuada. E eu brincava com eles assim, gente, a prof tem uma dificuldade com a tabuada do 4, do 6. E isso é verídico, porque muitas vezes, assim, acho que a gente sabe tudo.
Só que a tabuada, ela tem um método diferente que às vezes a gente não precisa saber a multiplicação. A gente pode ir para a fuga do somar, né? Do adicionar, enfim. Tem outras fugas na matemática, não sei aquela parte mecânica, né? Memorizar. E ele tinha uma mentalidade tão avançada, um raciocínio lógico tão bom, que os alunos iam em busca dele em alguns pontos da matemática. Só que sim, claro, né? Cada um, como a gente colocou algumas limitações aqui, a escrita ele não fazia, ele não desenvolveu. Então, claro, ele tem o limite da deficiência dele, que nesse caso é uma deficiência, né, que aconteceu, enfim, mas a matemática ele desenvolveu o potencial de desenvolvimento dele extraordinário, só que outro lado por trás. Quem que tá por trás de tudo isso também? A família. Então, a família vai lá, investiga, trabalha, faz o investimento, investir na criança, né? Então, tudo isso vale a pena e isso serve para todos. O cuidado familiar vai refletir na escola também. Muito bem, nós recebemos hoje então a Gisele Sezemanski, neuropsicopedagoga, Andréa Ribas de Matos, professora de matemática, que estão de espaço novo, né? Onde é que o pessoal encontra vocês, contatos, enfim? Ontem a gente fez a inauguração oficial do nosso espaço, foi um momento bem marcante, bem emocionante. Na rua Nereu Ramos, 705, né? Tem a identificação, as faixas na porta, tem a placa e tem os WhatsApp, nós temos o Instagram, né? Sim, tudo certinho. No centro da cidade, de Capinzal. Bem no centro, é bem fácil de estacionar naquele ponto também. Sim, isso, perfeito. É uma localidade muito boa, somos abençoadas. Muito, muito abençoadas. Vai ser um vídeo hoje também, detalhes sobre isso, né? Pessoal, obrigado pela participação de vocês e um recado final que vocês deixam aos pais, aos responsáveis, aos avós que nos ouvem e nos assistem também. Olha, a confiança é, acima de tudo, algo que a gente honra muito, né? Então, a gente faz o nosso trabalho, o carinho, a atenção e também da família. No momento que a Gi coloca o processo do atendimento que ela faz com a criança, claro que eles são crianças com idade menor que os meus, mas sim, os pais também, eles chegam comigo partindo, trazendo dificuldade, vem o medo junto, né, tudo junto. Então, quando eles me procuram, vem primeira coisa, opa, eles confiaram, estão confiando, então a gente dá o nosso melhor, o tempo, essa fração de tempo que os alunos ficam conosco lá, é uma honra muito grande, um carinho enorme, e eu vejo que a gente é muito abençoada com isso. Acho que agradecer a todos que estavam ontem, que andam desde fevereiro, que a gente está juntas, trocando essa ideia. Claro que esse mês, que foi o mês que a gente acaba se mudando para nossa sala, mas o nosso coração está cheio de gratidão e que seja um ano maravilhoso, que venham muitos e muitos para frente, né? E só agradecer a Gisele também para topar esse desafio de a gente fazer algo junto aí. Obrigada. E o que eu tenho a deixar para os pais é quanto ao afeto, né? Então, assim, afeto não é, eu não quero que o meu filho sofra, eu não quero que o meu filho se frustre. A vida da gente tem frustrações. E o fato de não permitir que a criança se frustre, lógico que você não vai deixar que ela caia de uma ribanceira, né? Sendo bem drástica. Mas você vai permitir que ela enfrente pequenos desafios. Que você diga, não, a tua roupa tá molhada agora. Não tenho como secar para você usar essa roupa que você gosta hoje. Hoje nós vamos precisar usar outra. Isso é uma pequena frustração. E assim, ontem eu vi o caso de uma mãe que atrasou seriamente por um compromisso, porque a criança queria usar determinada roupa, ela não tinha secador, estava secando com secador de cabelo. O elástico e o punho das calças, porque era aquele que a criança queria. Uma criança de 3 anos não tem esse poder. Nossa. Não deve ter. Né? Então, assim, afeto também é dar limite para as crianças. E aí, quando a gente diz, não, toda terça-feira, às 14h é o nosso horário, é limite. É afeto. A gente tá lá esperando por eles, com afeto, com técnicas, mas a família também está cumprindo o seu limite com afeto, com técnicas, né? E aí, quando diz, você tem que se esforçar na escola. O que é o se esforçar? Às vezes a criança não sabe o que é o se esforçar, né? É verdade. Filho, vamos aqui, vamos ver a tabuada, né?
Vamos junto ver para você poder se esforçar melhor, certo? Então, esse afeto é essa parceria que tem que ter. E às vezes não precisa 5 horas por dia. Que aqueles 10 minutos que a família tem para estar com o filho sejam uns 10 minutos de afeto e de presença. Sem celular, sem rede social, é só Sem o TV. pai, a mãe e a criança. Isso aí, 10 minutos. É isso aí. E como a Andréia estava falando, gratidão a todos que puderam participar ontem. Quem não pôde participar, a gente entende que também tinham outros compromissos. E se nos procuraram é porque sentiram a confiança e nosso afeto também a essas pessoas que estão nos ouvindo, né? A essa emissora maravilhosa que nos dá essa oportunidade no domingo à tarde. E a vocês que estão sempre... Muito obrigada pelo carinho, pela atenção pela de vocês. acolhida. Isso aí. Muito bem, obrigado mais uma vez a Gisele, a Andréia Ribas de Matos, falando um pouquinho mais sobre o trabalho que desenvolve. A Gisele, neuropsicopedagoga, e a Andréia, professora de matemática. Estão com um espaço novo, como nós falamos, na Nereu Ramos, bem próximo ali da Praça Aquiles Danhaluso. Obrigado pela sua sintonia. Nós voltamos domingo que vem, a partir das 5 da tarde, claro, ao longo da semana, os cortes, os principais momentos deste Em Pauta Podcast. Conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, precisa entender um pouco mais sobre esses assuntos, precisa de reforço, precisa de um trabalho mais dedicado à aprendizagem? Claro, compartilha aqui o nosso episódio. Bom jogo, né? Tem jogo daqui a pouquinho, já iniciou, enfim, um abraço, até breve, tchau, tchau. Bateu a fome? Mr. Burger em Capinzal é sucesso. Tem hambúrgueres, porções e opções para qualquer hora. Atendimento de terça a domingo das 18h30 às 23 horas. Aceitamos vale alimentação, alelo e útil. Peça pelo WhatsApp 49 999 16 7604. Mr. Burger Capinzal. Quer renovar sua cozinha gastando pouco? Na Prioridade 10, você encontra kit com 3 xícaras por R$10, potes de vidro com tampa a partir de R$20 e centro de mesa de vidro por R$30. Produtos bonitos, práticos e com preços que cabem no seu bolso. Visite a Prioridade 10 na Rua Dona Linda Santos, centro de Capinzal, pertinho do Calçadão. 999-85-8489. Prioridade 10, presente na sua vida. A Oral Unique está em festa. São 10 anos transformando histórias e sorrisos. São histórias reais, vidas que ganharam mais confiança, segurança e liberdade para sorrir com a ajuda da Oral Unique. E para comemorar, nós preparamos condições especiais para você realizar seus implantes dentários. Entrada reduzida e parcelamento facilitado que cabem no bolso. Agende agora uma consulta gratuita. Oral Unique, há 10 anos, referência em sorrisos campeões. Há 30 anos, uma história começou com coragem, trabalho e propósito. Assim nasceu a AGN Frios, em Capinzal, atendendo o pequeno varejo e construindo, dia após dia, uma trajetória sólida. Hoje, são mais de 2.000 clientes, presença em mais de 100 municípios e grandes marcas, chegando com qualidade e confiança até você. Mais do que distribuir alimentos, a AGN Frios entrega parceria, compromisso e eficiência. AGN Frios, há 30 anos, abastecendo o varejo e construindo confiança. Você quer mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida? Então venha para a Academia Vida Ativa. Aqui você encontra uma estrutura completa e excelentes equipamentos, profissionais qualificados e um atendimento que realmente faz a diferença no seu dia a dia. Na Vida Ativa você treina com horários flexíveis, sem fechar ao meio-dia e com atendimento de domingo a domingo. Mais liberdade para encaixar o treino na sua rotina, sem desculpas e sem deixar a sua saúde para depois. Academia Vida Ativa Capinzal, há 26 anos ajudando pessoas a cuidarem da saúde e da autoestima. Estamos na Rua Dom Vicente Gramásio, 170, no centro. Fale conosco pelo telefone e WhatsApp 49 99829 5626. Academia Vida Ativa, sempre sendo a melhor opção para você. A emoção de hoje pode ser a lembrança de amanhã. Em Capinzal, o estúdio Arimaté Fotografia transforma momentos especiais em registros únicos, com qualidade e sensibilidade. Ensaios de gestantes,
newborn, infantil, família, acompanhamento e corporativo. Agende pelo Instagram, @arimatefotografia. Eternizando histórias com profissionalismo. Quer andar seguro por aí? A Santa Proteção Veicular protege toda a linha de veículos e motos. São mais de 30 benefícios exclusivos. Cobertura de até R$150 mil contra terceiros, sem perfil de condutor. Qualquer pessoa com CNH dirige e seu veículo continua protegido. Indenização de 100% da tabela FIPE, com pagamento em até 30 dias. O mais rápido de todos. Pequenos reparos, vidros prêmios e suporte com guincho 24 horas. Contate-nos e tire suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 999587338. Cuidar da mente é também cuidar da sua vida, das suas escolhas e de quem caminha ao seu lado. Quando o sofrimento emocional começa a limitar seus dias, buscar ajuda não é fraqueza, é um passo de coragem e responsabilidade. Na Clínica Mendonça, em Joaçaba, o atendimento em psiquiatria e psicologia é realizado com o Dr. Guilherme Mendonça e a psicóloga Juliana Mendonça, com um olhar individualizado para cada paciente. E em Capinzal, o Dr. Guilherme atende todas as sextas-feiras no edifício Aníbal Ferro, em frente à Prefeitura. WhatsApp 49 999 26 1357. Para manter aquela cor dourada o ano todo, só com um bom aliado junto. O suplemento de beta-caroteno Sulfor é um poderoso antioxidante natural, conhecido por ser precursor da vitamina A no nosso corpo. Ele ajuda a manter a saúde da pele, da visão e do sistema imunológico, além de contribuir para aquele bronzeado mais bonito e duradouro. O beta-caroteno da Sulfor é beleza e proteção de dentro para fora. A Carmen Contábil celebra 28 anos contabilizando realizações, desde 20 de fevereiro de 1998, escrevendo uma história de compromisso, confiança e resultados. Oferecemos soluções em serviços contábeis e assessoria empresarial, sempre com atendimento próximo e especializado. Estamos em Capinzal e Ouro. Telefone e WhatsApp 3555-3222. Carmen Contábil, experiência que gera crescimento. Há mais de 30 anos transportando pessoas com segurança, qualidade e confiança. A Vantur Turismo é referência em transporte escolar, viagens de turismo nacionais e internacionais e excursões de compras. Ônibus equipados para oferecer conforto, segurança e tranquilidade em todos os trajetos. Vai viajar? Vá com quem tem experiência. Telefones 991159230 e 999001746. Vantur Turismo, tradição que leva você mais longe. Ouvir bem transforma a qualidade de vida. E hoje a tecnologia dos aparelhos auditivos está mais moderna, discreta e acessível. Na Clinifono, com a fonoaudióloga Tatiane Close, CRFA 7583, você encontra aparelhos auditivos com diferentes tecnologias, modelos e preços variados, pensados para atender a necessidade de cada pessoa. Além disso, há condições especiais de pagamento para facilitar o acesso ao tratamento auditivo. Ficou em dúvida? Passe na clínica para conversar, tirar suas dúvidas e receber todas as orientações necessárias. Clinifono, no edifício Aníbal Ferro, em frente à Prefeitura de Capinzal. Produtor rural precisa de serviço pesado com confiança? A Ávila Escopel Terraplenagem de Capinzal é parceira do homem do campo. Realizamos escavação para açudes, limpeza de lavouras, serviços em barracões, chiqueiros e diversas demandas com máquina pesada na sua propriedade. Agilidade, experiência e serviço bem feito do começo ao fim. 999207251 ou 998002528. Ávila Escopel Terraplenagem. Força e resultado no campo. Tudo com mão de obra qualificada e atendimento de confiança. E atenção especial para o serviço de ar, realizado com alto padrão técnico, garantindo mais...